Se eu pudesse voltar no tempo, apagar um único clique que dei no celular, seria aquele que me levou pro tal do tigrinho. Pode parecer exagero, mas aquele clique, aquele momento de só pra ver como é, foi o ponto de partida para uma montanha russa que destruiu muita coisa na minha vida. Nunca pensei que um joguinho colorido com um tigre animado pudesse trazer tanta dor de cabeça, mas trouxe. E foi muito mais rápido do que eu podia imaginar. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu tava de bobeira no sofá, celular na mão, rolando, as redes sociais sem muito o que fazer. Foi quando apareceu um vídeo patrocinado. Uma moça, dentro de um carro, sorridente, dizendo que tinha feito mais de R$ 1.000 em 15 minutos jogando no celular. Ela falava com tanta certeza, com tanto entusiasmo, que por um momento eu fiquei curioso. A legenda dizia algo como: transformei R$ 50 em 1.000 rapidinho, sem sair de casa. Naquele momento, aquilo mexeu comigo. Eu estava passando por um momento difícil. Tinha acabado de sair de um emprego onde não recebi tudo o que me deviam, as contas começavam a pesar e qualquer ideia de dinheiro extra parecia uma salvação. Pensei, R$ 50 eu tenho. Se for enganação, pelo menos não é tanto dinheiro. E foi assim que comecei. Curioso, inocente e achando que estava no controle. Entrei no site bem simples, parecia um joguinho qualquer. Cadastrei rapidinho, coloquei R$ 50 e pensei comigo. É só hoje, só para ver se isso realmente funciona. E o que aconteceu? Em menos de 10 minutos, eu tinha R$ 180 na conta do jogo. De 50 para 180. Quase não acreditei. Meu coração disparou. Senti uma mistura de surpresa com euforia. Pensei, é isso, achei o jeito de dar a volta por cima, e é aí que mora o perigo. Porque o jogo te dá essa sensação de controle, de sorte, de vitória fácil. Parece que você descobriu um segredo que ninguém mais conhece. Mal sabia eu que aquilo era proposital. Eles te deixam ganhar no começo. Te dão uma amostra do que poderia ser, só para te prender. E foi o que aconteceu comigo. Naquele dia, fechei o aplicativo me sentindo esperto. Fui contar para minha esposa, todo animado. Disse que tinha feito quase R$ 200 jogando no celular. Ela deu uma risada, achando que era brincadeira. Eu ri, também. A verdade é que nem saquei o dinheiro. Deixei lá. Já estava pensando no próximo dia. Se com 50 fiz 180, imagina com 100? Acordei no domingo pensando no jogo. Antes do café já estava apostando. Perdi um pouco, mas insisti. Depois ganhei mais um pouco. E assim começou um ciclo. Quando vi, estava jogando todo dia. No trabalho, de madrugada, escondido no banheiro. Cada vez apostando mais. R$ 100 viraram 200. Depois, 400. E eu sempre achando que estava prestes a fazer uma grande virada. Só mais uma jogada boa e eu recupero tudo. Era o que eu dizia para mim mesmo. Comecei a seguir perfis nas redes sociais de gente que dava dicas de como jogar melhor, horários mágicos, padrões de símbolos, tudo ilusão. Mas ali, no calor da ansiedade, tudo parecia possível. Eu queria acreditar que tinha um jeito certo, uma fórmula secreta, que só dependia de insistência. O problema é que nesse ponto, eu já não falava mais com ninguém sobre o jogo. Fui me fechando, ficando mais calado em casa, mentindo sobre o tempo no celular. Minha esposa começou a notar a diferença, perguntava se eu estava bem, e eu dizia que sim, que era só estresse com grana. O que não era mentira. Mas o que eu não dizia é que boa parte da grana já tinha ido embora no joguinho. E o pior é que por dentro eu ainda achava que estava fazendo a coisa certa, que era só insistir um pouco mais, que ia conseguir dar certo. E isso é o mais perigoso. A gente se convence de que o próximo clique vai mudar tudo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que ali, naquele comecinho inofensivo, eu já estava sendo manipulado. Era só o início. O jogo parecia bobo, leve, quase infantil. Mas por trás daquele tigre sorridente, tinha um sistema inteiro feito para me manter jogando, apostando, perdendo e sempre querendo mais. Tudo começou com R$ 50. Um clique. Uma tarde à toa. E foi o suficiente para abrir uma porta que eu deveria ter deixado fechada. Mas o que aconteceu depois? Aí sim foi quando as coisas começaram a desandar de verdade.
porque a primeira vitória, a primeira sensação de ganho, fácil, foi o que me amarrou de vez. Se a primeira jogada me chamou a atenção, a segunda semana foi o que me prendeu de vez. E não foi por uma grande perda, como muita gente imagina. Foi justamente o contrário. Foi o grande dia em que eu achei que tudo tinha mudado, que agora era só repetir a fórmula e assistir o dinheiro entrar na conta. Foi ali que eu me iludi de vez. Lembro como se fosse ontem. Era uma terça-feira à noite. A casa estava tranquila, minha esposa vendo série, minha filha já dormindo, e eu no canto da sala com o celular na mão, fingindo que estava resolvendo umas coisas do trabalho. Na verdade, eu estava com o site do Tigrinho aberto, esperando dar o horário que um grupo de apostas tinha dito ser o melhor. Diziam que entre 9 e 10 da noite o jogo pagava mais. E eu, já meio contaminado por essa ideia de que tinha um segredo escondido ali, acreditei. Naquele dia eu coloquei R$ 200. Foi o maior valor que tinha apostado até então. Meu coração já estava acelerado só de confirmar o Pix. Pensava, ou vai ou racha. E foi. Na terceira rodada, o bônus apareceu. Quem já jogou sabe. É quando o jogo começa a tocar uma música animada, tudo pisca, parece uma festa. Ganhei quase R$ 1.500 em 5 minutos. R$ 1.500. Num joguinho de celular. Em 5 minutos. Eu fiquei paralisado. Sério, fiquei olhando pra tela com a boca meio aberta, coração disparado. Me senti um gênio. Um escolhido, tá vendo? Eu sabia, valeu a pena insistir. Quase gritei de alegria. Levantei e fui até a cozinha, meio sem saber o que fazer. Peguei um copo d'água com a mão tremendo. A sensação era de que, a partir dali, minha vida ia mudar. Voltei pro sofá com aquele valor ainda piscando na tela. Fiquei encarando aquilo por uns bons minutos. E o mais louco é que, em vez de sacar o dinheiro na hora, o que eu fiz? Continuei jogando. Porque na minha cabeça, se eu ganhei 1.500, podia muito bem chegar em 2.000, 3.000, e se perdesse um pouco? Tudo bem, eu pensava. Ainda tô no lucro. Joguei mais uns 20 minutos e desci para 1.200. Resolvi parar. Melhor não abusar da sorte hoje, nem pensei. Saquei R$ 1.000. Foi o único saque real que fiz em toda essa jornada. O dinheiro caiu no outro dia e eu fiquei em êxtase. Peguei uma parte, paguei uma conta atrasada e com o resto, comprei umas coisinhas para casa. Minha esposa ficou surpresa. Perguntou de onde tinha vindo o dinheiro. Eu disse que era de um freelancer que tinha caído. Ela nem desconfiou, ainda elogiou. Tá vendo? Quando você se organiza, as coisas funcionam. Eu sorri. Por fora, era um sorriso de satisfação. Por dentro, era outro tipo de sentimento. Um que hoje, olhando para trás, eu entendo bem. Euforia misturada com arrogância. Eu achava que tinha descoberto uma nova fonte de renda. Que enquanto todo mundo ralava, no sol, eu tinha achado um atalho que ninguém conhecia. Naquela semana, eu me senti no topo do mundo. Andava com mais confiança, cabeça erguida. Até no trabalho, onde eu andava meio desanimado, comecei a render mais. Tudo por causa daquela falsa ideia de que agora eu tinha um plano B que me daria dinheiro rápido sempre que precisasse. E é aqui que entra o verdadeiro problema. O tigrinho não me prendeu porque me fez perder no começo. Ele me prendeu porque me deixou ganhar. E essa vitória não foi só no saldo da conta. Ela mexeu com minha cabeça, meu comportamento, meu jeito de ver a vida. Passei a acreditar que o jogo era um tipo de habilidade. Que se eu estudasse os horários, visse os padrões, acompanhasse os gurus, eu conseguiria viver daquilo. Passei a jogar com mais frequência, todos os dias, depois do trabalho. Comecei a apostar valores maiores, de 100 para 200, de 200 para 400. Fui reinvestindo, como eu dizia. Só que o jogo começou a mudar. E eu não percebia. Nos dias seguintes à grande vitória, perdi tudo que tinha deixado na conta do jogo. Depois coloquei mais 100, perdi. 200, perdi. E aí o que acontece? Você começa a pensar, eu já fiz 1.500 uma vez. Posso fazer de novo. E esse pensamento é a armadilha perfeita. Você se convence de que tem que continuar tentando, porque vai acontecer outra vez.
E é exatamente aí que você começa a cair. Na época, eu ainda não via isso como um problema. Achava que era só uma fase ruim, igual quando a sorte vira num jogo de carta. Mas não era sorte, era um ciclo. Uma estratégia montada para te puxar de volta, te fazer colocar mais, sempre mais. Aquela vitória me prendeu, me encheu de confiança e me fez baixar a guarda. Me fez ignorar os sinais de alerta, as perdas pequenas que começaram a se acumular, as horas que eu ficava no celular, os momentos que eu deixava de lado minha família para tentar a próxima jogada. Eu achava que estava investindo, que era só questão de tempo, mas eu estava entrando numa espiral, devagar, sem perceber. E quanto mais eu achava que dominava o jogo, mais o jogo me dominava. E foi assim que, mesmo depois de ganhar R$ 1.500, eu comecei a perder o controle. No próximo capítulo, vou te contar como as perdas começaram a pesar e como, mesmo vendo o prejuízo, eu não conseguia parar. Depois daquela primeira vitória que parecia mágica, a realidade começou a bater na minha porta, e com força. Não demorou muito para eu perceber que o jogo não era tão generoso assim. As perdas começaram a aparecer, pequenas no começo, mas que foram crescendo rápido, e junto com elas, uma angústia que eu não sabia como controlar. No início, eu ainda tentava justificar. Pensava, foi só um dia ruim, amanhã eu volto a ganhar. Aquele pensamento virou mantra. Cada vez que perdia, eu repetia para mim mesmo que era só a maré baixa, que logo viria a maré boa. Mas o tempo passou, e a maré boa não veio como eu esperava. Perdi quase tudo que tinha ganho antes e o pior. Comecei a usar dinheiro que eu não tinha direito de usar. Foi aí que o bicho pegou. Comecei a mexer no limite do cartão de crédito. Pegava dinheiro emprestado com amigos e até com colegas de trabalho, prometendo pagar depois. Mentia para minha esposa sobre para onde estava indo o dinheiro. Ela percebeu que algo errado estava acontecendo, mas eu negava, dizia que era estresse, problemas no trabalho, qualquer coisa menos a verdade. Eu não sabia, mas aquele ciclo de perdas e mais uma chance é exatamente como o vício se instala. O jogo te prende pela esperança, mesmo quando tudo ao seu redor diz para parar. Eu sentia que precisava recuperar o que tinha perdido, que não podia desistir, senão ia afundar de vez. Nessas semanas, meu humor mudou muito. Fiquei mais irritado, ansioso, perdido. Não conseguia pensar em outra coisa além de jogar. No trabalho, minha concentração caiu. Em casa, as brigas com minha esposa aumentaram. Eu já não era mais o mesmo. Ela reclamava que eu estava distante, que parecia que eu não queria mais estar ali. E eu, com vergonha, só me fechava ainda mais. Um dos momentos mais difíceis foi quando eu peguei um empréstimo no nome dela, sem ela saber. Eu estava tão desesperado que não pensei nas consequências. Só queria dinheiro rápido para jogar e tentar reverter a situação. Depois, quando ela descobriu, foi um choque. A confiança que a gente tinha começou a ruir ali. A casa, que era nosso porto seguro, virou um lugar cheio de tensão. Eu vivia no nervoso, preocupado com as contas, com a dívida que só crescia. Comecei a vender coisas da casa para tentar pagar umas parcelas, mas o dinheiro nunca dava para tudo. Era como tentar tapar um buraco que só aumentava. E o mais triste é que mesmo no meio desse caos, eu continuava jogando. Achava que a próxima rodada ia ser diferente, que eu ia recuperar tudo, que ia provar para mim mesmo que eu podia vencer aquilo. Mas não dava, só perdia. Foi ali, no meio dessa tempestade, que eu realmente entendi que o problema não era o jogo, mas o quanto eu tinha me deixado levar. Que eu precisava parar, mas não sabia como. Que aquela sensação de euforia da primeira vitória tinha sido uma armadilha que me deixou preso numa cilada difícil de escapar. Hoje, sei que o pior ainda estava por vir. Porque quando a gente perde o controle assim, a vida não para. As dívidas acumulam, as pessoas se afastam, e o vazio só cresce. Mas naquele momento, no meio da perda, eu ainda tinha uma última esperança que me cegava. A verdade é que ninguém percebe direito o tamanho do problema até ele bater na porta de casa. No meu caso, essa porta foi a nossa casa mesmo. Foi ali, naquele teto que eu achava que era seguro, que tudo começou a desmoronar de verdade. Depois, de semanas acumulando dívida atrás de dívida, depois de mentiras e promessas falsas,
chegou um dia que eu não consegui mais esconder a situação. As contas começaram a chegar, os boletos atrasados viraram pilhas na mesa e o telefone não parava de tocar. Eram os bancos, os credores, as cobranças que não tinham mais como fugir. Minha esposa, que já estava cansada de tanto esconder e tentar consertar sozinha, me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que ela falou, olhando nos meus olhos: "Se a gente não fizer algo agora, vamos perder tudo." Eu tentei fugir da conversa, tentei convencer que ia dar certo, mas ela não acreditava mais e, infelizmente, ela estava certa. Em menos de 2 meses, a situação foi piorando rápido demais. Eu tinha perdido o controle das finanças, tinha dívidas em vários nomes e o dinheiro que entrou do jogo já tinha ido embora faz tempo. Para pagar as contas, tive que começar a vender móveis da casa, os poucos eletrodomésticos que a gente tinha. A cada venda parecia que eu estava dando um pedaço da nossa vida embora. E aí veio o pior. A imobiliária ligou. O aluguel estava atrasado há meses. A notificação veio, avisando que se a gente não pagasse em até 15 dias, a gente ia perder o apartamento. Aquele aviso foi um soco no estômago. A casa, que era o lugar onde eu e minha família vivíamos, onde criávamos nossa filha, estava ameaçada. Tentei de tudo para conseguir dinheiro rápido. Pedi ajuda para familiares, amigos, mas já era tarde demais. A vergonha era tanta que eu nem queria mais falar com ninguém. A cada ligação da imobiliária, meu coração afundava um pouco mais. Minha esposa chorava quase todos os dias, e eu me sentia um fracasso. Um homem que tinha prometido cuidar da família, que tinha colocado a gente naquela situação. E, mais do que o dinheiro, o que pesava era o sentimento de impotência, de vergonha e de culpa. No final das contas, tivemos que sair do apartamento. Perder nossa casa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ver minha família, que tanto amo, passando por aquilo por minha causa foi uma dor que não dá para explicar. Eu sabia que tinha chegado no fundo do poço. E naquele momento me prometi que, se tivesse uma chance, eu ia mudar. Eu não podia deixar aquilo acontecer de novo. Mas, como vocês vão ver, a jornada para sair dessa não foi fácil. O vício é cruel, e a gente precisa de muito mais que força de vontade para vencer. Depois de perder a casa, muita gente pensa que a pessoa simplesmente acorda e resolve virar a página, que, agora ele vai mudar. Eu queria que fosse assim, mas a verdade é bem diferente. Muito mais dura e complicada. A minha queda foi tão profunda, tão doída, que levou tempo até eu conseguir enxergar uma saída de verdade. Quando a gente perde tudo, parece que o mundo desaba. No meu caso, eu não só perdi a casa, mas quase perdi a minha família também. Minha esposa estava esgotada. Ela não aguentava mais as mentiras, as promessas vazias, o sofrimento constante. A relação ficou tão frágil que, muitas vezes, pensei que a gente ia se separar. Eu estava num lugar que parecia sem luz, sem esperança. E o pior era que o vício no jogo continuava ali, dentro de mim, puxando minha cabeça para baixo. Mesmo sem dinheiro, eu continuava tentando apostar. Às vezes, usava o pouco que sobrava para tentar recuperar tudo. É uma armadilha cruel. Você quer sair, mas o vício te empurra de volta para esse ciclo de tentar e perder. Eu me lembro de um dia especialmente que marcou esse fundo do poço. Era madrugada. Eu estava sozinho no quarto, com o celular na mão, olhando para a tela do jogo. Eu não tinha nada para apostar. Sabia que não devia jogar, mas meu cérebro parecia comandar tudo. Era uma vontade louca, um aperto no peito, uma agonia que só quem passa sabe explicar. Nessa noite eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei pela vergonha, pelo medo, pela frustração, pela minha filha, que merecia um pai melhor, pela minha esposa, que merecia paz, pela minha vida, que eu sentia que tinha destruído. Foi um momento de dor que parecia que não ia passar, mas foi também um momento em que, pela primeira vez, uma luzinha minúscula acendeu. Ali, entre lágrimas, eu pensei: não pode ser assim, preciso de ajuda, não vou conseguir sozinho. Foi uma decisão simples, mas que para mim parecia impossível. No dia seguinte, com o coração apertado, contei tudo para minha esposa. Abri meu coração e falei do vício, das apostas, das mentiras. Ela ouviu surpresa, mas também aliviada. Acho que, para ela, a minha confissão foi um sinal de que talvez ainda houvesse esperança.
procurei um grupo de apoio para pessoas com problemas de jogo. No começo foi estranho. Eu não sabia se ia me encaixar, se ia conseguir falar tudo o que sentia. Mas aos poucos, fui percebendo que não estava sozinho, que tinha muita gente passando pelo mesmo sofrimento. Isso me deu força. No grupo, aprendi que o vício não é só uma questão de dinheiro ou de força de vontade. É um problema sério, que mexe com o cérebro, com as emoções, que precisa de tratamento, de apoio, de paciência. E que a recuperação é uma caminhada, não um pulo mágico. Foi difícil, claro. Tive recaídas, momentos de dúvida, medo de voltar a apostar. Mas com o tempo, comecei a controlar a ansiedade, a entender os gatilhos que me faziam querer jogar. Minha esposa foi fundamental nessa fase, me apoiando, me lembrando do que eu já tinha conquistado. Também busquei ajuda profissional, um psicólogo, que entendeu meu problema e me ajudou a trabalhar o lado emocional por trás do vício. Isso fez toda a diferença. Não era só deixar de apostar, era aprender a lidar com as emoções, com a ansiedade, com o estresse, sem recorrer ao jogo. Hoje, já faz quase 1 ano que parei de jogar. A caminhada ainda não acabou, porque o vício deixa marcas, mas eu me sinto mais forte. Consegui reconstruir a confiança da minha esposa, recuperar a relação com minha filha e, aos poucos, refazer minha vida financeira. Olho para trás e vejo que aquele fundo do poço foi o começo da minha verdadeira mudança. Que só quando toquei o fundo, aceitei a realidade, é que consegui dar o primeiro passo para sair do buraco. Se você está passando por algo parecido, eu quero que saiba que não está sozinho, que dá para sair dessa. Mas é preciso coragem para olhar no espelho, pedir ajuda e seguir em frente, um dia de cada vez. Depois de tomar a decisão de parar de jogar e buscar ajuda, eu sabia que o caminho não ia ser fácil. Não é só sair do vício e pronto. É preciso reconstruir cada pedaço da sua vida que o jogo foi destruindo, e isso inclui o emocional, o financeiro, o relacionamento com a família, o trabalho, tudo junto e misturado. A primeira coisa que eu fiz depois de entrar no grupo de apoio e começar o acompanhamento psicológico foi encarar a minha situação financeira de frente. Eu tinha dívidas espalhadas por todo lado, contas atrasadas, nome sujo e um monte de coisa pendente. Era desesperador, eu não escondo. A gente tem uma tendência, quando está no fundo do poço, a querer fugir dos problemas, fingir que eles não existem. Eu fazia isso direto. Mas sabia que não ia adiantar. Se eu queria mesmo mudar, precisava encarar tudo de frente. Então, peguei uma folha de papel, sentei numa mesa com minha esposa e começamos a listar todas as dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, contas atrasadas, o que fosse. Foi um momento tenso, porque era muita coisa, muita mesmo. Mas era preciso. A partir dali, criamos um plano simples, realista e com prioridades. Não dava para pagar tudo de uma vez, mas podíamos organizar o que era mais urgente. Começamos a negociar com os credores, explicando a situação e pedindo parcelamentos ou descontos. Isso foi fundamental para evitar que a dívida só crescesse. Mas claro, não era só isso. Eu precisava aprender a controlar meu dinheiro de verdade. Eu tinha uma mania terrível. Quando recebia alguma quantia, já pensava em apostar ou gastar com besteira. Era um jeito automático de fugir do problema. Foi aí que comecei a usar um método simples de organização financeira. Anotava tudo que entrava e tudo que saía. Não tinha segredo, só disciplina. Minha esposa também entrou nessa comigo, e isso fez toda a diferença, porque a gente virou uma equipe. Outro passo importante foi mudar meus hábitos de consumo. Parei de comprar coisas desnecessárias, comecei a cozinhar mais em casa para economizar e a cortar pequenos gastos que, somados, faziam uma grande diferença. A gente nem percebe o quanto pequenos gastos bobos pesam no orçamento. O trabalho também foi um desafio. Eu tinha perdido o foco, e por conta do vício, minha produtividade caiu. Precisava me provar de novo, mostrar que estava comprometido. Foi puxado, mas com o tempo consegui recuperar meu lugar. Minha empresa me deu uma segunda chance, e eu agarrei com unhas e dentes. Além disso, comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal. Li livros sobre finanças, sobre controle emocional, assisti vídeos de pessoas que tinham superado vícios parecidos. Isso me ajudou a entender que a mudança não era só parar de jogar,
mas mudar a forma como eu pensava e agia. Minha esposa foi um pilar fundamental nesse processo. A gente passou a conversar mais, a compartilhar nossos medos e sonhos. A relação foi melhorando aos poucos, e a confiança que tinha sido quebrada começou a ser reconstruída. Não vou mentir. Teve momentos difíceis, discussões e lágrimas, mas a gente estava disposto a tentar. Também aprendi a identificar os gatilhos, que me levavam a querer jogar. Por exemplo, momentos de estresse no trabalho, sensação de tédio ou até aquela vontade de resolver tudo rápido. Hoje, quando sinto isso chegando, eu paro, respiro fundo e busco outras formas de lidar com a emoção, como uma caminhada, ouvir uma música ou conversar com alguém. Com o tempo, percebi que a vida sem o jogo podia ser até mais leve, que eu não precisava daquela adrenalina falsa, daquela ilusão de dinheiro fácil. Aprendi a valorizar as pequenas conquistas do dia a dia, os momentos simples com a minha família, a sensação de ter controle sobre minha própria vida. Financeiramente, a recuperação foi lenta, mas constante. Ainda não quitei todas as dívidas, mas já consegui limpar meu nome e negociar a maior parte dos débitos. Tenho um planejamento mensal que sigo à risca, e isso me dá segurança. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando, depois de meses, consegui guardar o primeiro dinheiro. Não era muito, mas era meu, fruto do meu esforço e disciplina. A sensação foi indescritível. Foi como uma vitória silenciosa, mas muito importante. Hoje, olho para trás e vejo que o mais difícil não foi perder tudo, mas a luta diária para não voltar atrás. O vício tenta voltar, mas eu estou mais forte. Sei que preciso continuar vigilante e cuidar da minha mente e das minhas atitudes todos os dias. Se você está nessa luta, eu quero que saiba que a reconstrução é possível. Não é mágica, não é fácil, mas é real. E o primeiro passo é sempre esse: aceitar a situação, pedir ajuda e ir um passo de cada vez. Quando você vive um vício como o meu, não é só a sua vida que desaba, é a vida das pessoas que você ama. A minha esposa, minha filha, meus pais, todos foram atingidos pelo impacto das minhas escolhas. E eu sei que, no fundo, a maior batalha que eu tive que enfrentar não foi só contra o vício em si, mas para reconquistar a confiança da minha família. Perder a confiança de quem você ama é uma dor que vai muito além do dinheiro. É como se a base da relação fosse arrancada e você tivesse que tentar construir tudo de novo, do zero, com as próprias mãos e muita paciência. A verdade é que não existe fórmula mágica para isso, e eu tive que aprender na marra. Logo, depois da minha decisão de buscar ajuda, a primeira coisa que eu fiz foi ser 100% honesto. E quando eu falo honesto, quero dizer falar tudo. Os erros, as mentiras, o quanto o vício tinha me consumido. Foi um processo difícil, doloroso, mas que foi essencial para começar a limpar a bagunça que eu tinha feito na vida da minha família. Minha esposa, no começo, estava cheia de dúvidas. Como confiar de novo depois de tanta mentira? Como acreditar que eu ia mudar de verdade? Essas perguntas dela eram justas, e eu precisava estar preparado para responder com ações, não só palavras. Um dos maiores erros que muita gente com vício comete é achar que basta prometer que vai mudar. Mas eu aprendi que isso não basta. É preciso mostrar, dia após dia, que você está comprometido, que suas atitudes são diferentes, que você está ali para reconstruir, não para repetir os erros. Por isso, comecei a criar uma rotina de diálogo aberto com minha esposa. Todo dia sentávamos para conversar sobre como estávamos nos sentindo, quais dificuldades estávamos enfrentando e como eu podia ajudar mais em casa e na vida da gente. Isso ajudou muito a reconstruir a confiança porque ela viu que eu não estava mais escondendo nada. Também me comprometi a ser transparente com as finanças da família. Antes, eu escondia as dívidas, os gastos, o que era um grande problema. Hoje, tudo é discutido com ela. A gente faz o planejamento financeiro juntos, decide prioridades, e assim evitamos surpresas que geram desconfiança e brigas. Com minha filha, a situação era diferente, mas não menos importante. Criança sente quando algo não vai bem, mesmo que a gente tente esconder. Eu percebia que ela estava triste e confusa com as mudanças na casa, com as discussões entre eu e minha esposa. Por isso, passei a dedicar mais tempo a ela,
fazendo atividades simples como brincar, ajudar com a lição de casa e, principalmente, estar presente de verdade. Reconstruir a relação com minha filha foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram nessa caminhada. Ela precisava do pai que eu tinha me esquecido de ser, e eu precisava dela para me lembrar do que realmente importa. Também contei com o apoio da minha família mais ampla, como meus pais e irmãos. No começo, eles estavam decepcionados, porque me amam e não queriam me ver naquela situação. Mas, com o tempo, perceberam que eu estava tentando mudar de verdade e passaram a me apoiar. Isso fez toda a diferença. Outro ponto importante foi aprender a pedir ajuda quando sentia que o vício queria voltar. Hoje, quando sinto vontade de apostar, ligo para algum amigo do grupo de apoio, ou para minha esposa, e converso sobre o que estou sentindo. Isso me ajuda a não me sentir sozinho nessa luta. A honestidade foi a chave para essa reconstrução. Sem ela, tudo seria mais difícil, porque confiança é construída com tempo e com verdade, e a mentira só destrói. Claro, ainda existem dias difíceis, momentos em que a ansiedade ou a tristeza tentam me derrubar, mas agora tenho pessoas ao meu lado que me apoiam, que me escutam, e isso faz toda a diferença. Eu também me dedico a cuidar da minha saúde mental e física. Faço exercícios, medito, busco atividades que me trazem paz e me afastam do estresse, que me levava ao jogo. Aprendi que cuidar de mim é cuidar da minha família. Uma lição que eu aprendi da forma mais dura é que ninguém vence essa luta sozinho. O apoio da família, dos amigos, dos profissionais é fundamental. E é por isso que eu falo tanto sobre pedir ajuda. Porque só assim a gente consegue sair do ciclo do vício. Se eu pudesse dar um conselho para quem está vivendo algo parecido, seria: não esconda seu problema, não tenha vergonha de ser vulnerável. A honestidade é o primeiro passo para reconstruir o que foi perdido. E lembre-se, você não está sozinho. Hoje, olhando para trás, vejo que reconstruir a confiança da minha família foi o passo mais importante da minha recuperação. Porque dinheiro se recupera, casas se reconquistam, mas a confiança, quando perdida, é um tesouro que só a verdade pode restaurar. Eu nunca pensei que ia chegar tão longe contando a minha história. Quando comecei a escrever ou falar sobre tudo isso, minha intenção era simples: mostrar o que o vício em jogo pode fazer com a vida de uma pessoa. Mas hoje, percebo que essa jornada não é só sobre o que eu perdi, mas principalmente sobre o que eu ganhei, mesmo com as cicatrizes que ficaram. Vício não é uma palavra pequena, é uma batalha diária, uma luta constante, uma tempestade que nunca passa de verdade. Mesmo depois de quase um ano longe do jogo, eu sinto os efeitos, as marcas, as lembranças que aparecem do nada, me testando. Tem dias em que eu acordo com um peso no peito, uma vontade de desistir, de voltar para aquela sensação falsa de adrenalina e esperança rápida que o jogo me dava. É como se meu cérebro estivesse preso num looping, tentando me puxar para trás. Mas hoje eu sei que isso faz parte do processo. Que não é fraqueza sentir isso, e que a força está justamente em continuar, mesmo com esses sentimentos difíceis. Foi um aprendizado duro, mas essencial. Além do vício em si, eu precisei lidar com as consequências emocionais que ele deixou. A culpa, a vergonha, a ansiedade e até a depressão que me pegou em momentos que eu menos esperava. São fantasmas, que ainda aparecem, que eu tenho que enfrentar de frente. Por isso, o cuidado com a saúde mental virou prioridade na minha vida. Continuo indo ao psicólogo, participo de grupos de apoio e busco maneiras de manter minha mente sã. Descobri que a recuperação não é só física, financeira ou social. Ela é emocional, espiritual e tem que ser constante. Um dos maiores desafios é a reintegração social. Depois de todo o desastre, eu me senti muito isolado. Perdi amigos, afastei pessoas que eram importantes e precisei reconstruir minha rede de apoio do zero. Isso não é fácil, porque a gente tem medo do julgamento, da rejeição. Mas com o tempo, aprendi que as pessoas que realmente importam ficam ao seu lado, mesmo com os erros do passado. E que é essencial também ser paciente com quem você é, porque a transformação leva tempo. Outro ponto que quero destacar é o impacto que o vício tem na autoestima. Eu me sentia um inútil, um fracasso.
Achava que não tinha valor e que nunca ia conseguir ser uma pessoa melhor. Essa sensação é muito comum para quem passa por isso, mas não é verdade. Eu descobri que a gente não é definido pelos erros que cometeu, mas pela capacidade de aprender, crescer e mudar. Hoje, me esforço para ser a melhor versão de mim, mesmo sabendo que o caminho é longo, mas possível. Reforço também que buscar ajuda profissional foi um divisor de águas. Muitas vezes a gente acha que pode resolver tudo sozinho, que é falta de força. Mas admitir que precisa de apoio e aceitar ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza. Outro aprendizado que levo comigo é a importância de encontrar novos propósitos na vida. Quando o jogo era o centro de tudo, eu não tinha objetivos reais, só aquela ilusão de ganhar dinheiro fácil. Depois precisei descobrir outras coisas que me fazem feliz: a família, o trabalho, hobbies, pequenos momentos que dão sentido. Isso ajudou a preencher o vazio que o vício deixava e a criar uma base sólida para minha recuperação. A vida, sem o jogo, é diferente, mais tranquila, e eu tenho orgulho disso. Além disso, aprendi a lidar melhor com o estresse e as emoções difíceis, que eram gatilhos para o jogo. Hoje, uso técnicas como meditação, exercícios físicos e até mesmo conversar com amigos ou com minha esposa quando sinto que algo está me pressionando. Essas ferramentas fazem parte do meu kit de sobrevivência contra o vício, e sei que vou precisar delas para sempre. Quero também falar sobre o impacto financeiro que o vício deixou. Apesar de todo o esforço para negociar dívidas e organizar a vida financeira, a recuperação é lenta e requer disciplina. Já perdi boas oportunidades por conta disso, e sei que vou precisar trabalhar muito ainda para reconstruir um patrimônio minimamente confortável para minha família. Mas, mais do que dinheiro, o que eu valorizo hoje é a estabilidade, a sensação de controle e a paz de saber que estou no caminho certo. Um dos maiores presentes que ganhei nessa caminhada foi a chance de ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Hoje participo ativamente de grupos de apoio, compartilho minha história e tento ser um exemplo de que é possível mudar. Essa troca me fortalece e me lembra todos os dias do motivo pelo qual eu decidi mudar. Para quem está vivendo o que eu vivi, quero deixar uma mensagem clara. Não importa o tamanho da queda, o importante é se levantar. A vida pode ser reconstruída, mesmo quando parece impossível, mas é fundamental aceitar que a recuperação é uma caminhada longa, que exige paciência, esforço e apoio. Ninguém sai dessa sozinho. Eu ainda tenho meus dias ruins, claro. Às vezes bate aquela vontade de voltar, aquele medo de não conseguir seguir adiante. Mas agora eu sei o que fazer nesses momentos. Tenho uma rede de apoio, profissionais que me ajudam e, principalmente, a vontade de viver uma vida melhor para mim e para minha família. E isso é o que me mantém firme. Fechando essa história, eu quero que você que está aí do outro lado entenda que o vício em jogo não é só um problema de dinheiro, é um problema que invade a mente, o coração, a vida inteira. Mas também quero que saiba que existe saída, existe luz no fim do túnel, mesmo que às vezes ela pareça pequena ou distante. E com coragem, ajuda certa e muita determinação, dá para recuperar não só a vida, mas a dignidade, o amor e a esperança. Hoje eu posso dizer que estou reconstruindo minha vida, um dia de cada vez, e que apesar das cicatrizes, sou um homem novo, mais forte e consciente do valor do que realmente importa. Se você está passando por isso, não desista. Peça ajuda, fale com alguém, busque apoio, porque a vida é maior que o vício, e você merece viver ela em plenitude. Essa é a minha história. E ela continua a cada dia com um novo capítulo.